Então, Hugo, estás Olá, aí ao ar livre hoje em Viena, não hoje é? estou ao ar livre, estou aqui na minha varanda a Sim. aproveitar os últimos raios de sol. Em breve a luminosidade vai cair drasticamente, mas acho que ainda temos tempo Ok, ok, vamos para fazer um aproveitar. programa sem luz artificial. Sim, a luminosidade de Viena ao final da tarde, depois, natural, vamos ver. Sim. E, Sim, bom, aqui o nosso episódio de hoje tem aqui um aspecto algo cómico, se calhar as pessoas até vão achar que nós inventámos isto, mas isso, não, foi mesmo real. Que nós tínhamos pensado fazer, de facto, um episódio sobre os mal-entendidos. E de facto fizemos, só que não gravámos. Fizemos tudo e depois é que percebemos, pá, afinal, não é? Não gravámos. que grande mal entendido, E pá. foi um grande mal-entendido. Portanto, este já é o segundo take, não é? É o segundo take, não é? Estamos aqui a gravar. Mas nesse primeira tentativa de episódio, até eu tinha trazido um mal-entendido, tinha-me acontecido. Mas esse mal-entendido comparado agora com este é muito mais giro, não é? Este é muito Exato, mais é engraçado. muito mais giro, sim. Ganhou Até claramente porque a posição de destaque. ganhou a posição de destaque, aconteceu connosco, não é? E depois, de facto, até fiquei a pensar, o facto de pensarmos, de realmente estarmos atentos ou pensarmos sobre um fenómeno até teórico, bom, parece que pode ter uma influência para a própria ação, não é? Ou seja, até que ponto isso não nos levou a colocar-nos a jeito para um mal-entendido, não é? E o mal-entendido implicou uma quebra um bocadinho da atenção da tua parte e da minha, porque isto foi feito pelos dois, estivemos Pois, os dois em sintonia com o mal-entendido. Ok, então, isto, porque há aqui um aspecto que nos ajuda a perceber que entra a gravação, que aparece mesmo um sinal sonoro, até com uma voz a dizer que está exato. claramente a gravar, e nós desta vez não ligámos nenhuma a isso, não, ou seja, não apareceu e não nos lembramos. Ora, e nós não somos, já podemos dizer nesta fase, não somos assim uns aprendizes nisto de podcast. Nós já virámos muitos frangos, não é? Já Sim, virámos muitos frangos. Ainda se fosse a primeira vez, não é? Mas exato. já fizemos tantas vezes isto, Bom, que eu bom. fiquei a pensar que é o facto do tema, não é? É mesmo o facto do tema que foi a primeira vez que nos aconteceu e foi no tema dos mal-entendidos. Pá, Sim, sim, parece sim, ser o sim. acaso, não é? Deve É, ter tido uma influência. não, mas olha que a psicologia cognitiva já tem estudado bastante esse tipo de fenómenos, ou seja, aquilo, mais ou menos aquilo que estavas a descrever, que é o facto de estarmos a pensar em determinado assunto e de alguma forma ou atrairmos aquele assunto ou de alguma forma focarmos só naquele assunto, como é o caso da inferência, aquilo que se chama a inferência seletiva, né? Que a gente estamos a pensar numa coisa, temos, por exemplo, um, seja, um Volkswagen Golf verde em mente e só vimos Volkswagens Golfs nos dias que se seguem, né? Portanto, a Uhum. nossa mente está muito para ali focada e acabamos por É. selecionar só aquilo que queremos ver, vá. E, Pois, e aquilo que pois, e não é que os Volkswagens Golfs verdes tenham aumentado, a nossa atenção é que se dedicou quase única e exclusivamente àquele fenómeno, não é? E pronto, em relação aqui ao nosso caso, é algo diferente, mas sim, não punha de forma nenhuma de parte que termos falado sobre este é. assunto tenha contribuído, Contribuído, não é? não tenha contribuído É, para este nosso mal-entendido. É muito nós provável. mergulhámos no tema, não é? Mergulhámos no tema de tal maneira que o Exato. vivemos. Nós, Vivemos como no estavas tema. a dizer, focámos tanto nos mal-entendidos que nós tínhamos que fazer um. Nós tínhamos que ter um entre nós, né?
tem graça por isso, não é? E, portanto, tem este aspecto de que aquilo que andamos a pensar, a prestar atenção, pode ser de tal maneira relevante que nos coloca na própria ação, não é? E isto liga-se, sinto eu também sinto, já falaste aí um bocadinho dessas questões mais da linha da psicologia cognitiva, não é? E, estava-me a lembrar também de outro tipo de fenómeno, bom, que se ligam, pelo menos em parte, não é? Que a autorrealização de profecias, mas que já não Sim, é bem um verdadeiro mal entendido, mas aproxima-se, não é? Que é, faz parte desse conjunto de fenómenos. é, sim, a pessoa não se apercebe que se está a colocar a jeito também para algo, não é? Eh, olha, se eu sentir, até na minha, por exemplo, numa sessão de psicoterapia, que vai fazer a uma pessoa que acompanha, se eu sentir, esta sessão hoje vai correr muito bem, não é? Bom, aquilo predispõe-me de uma determinada forma para eu, para contribuir para que a sessão corra bem. Portanto, aquilo que eu Uhum. já estou a Sim, acreditar de alguma maneira, que já me estou a posicionar mentalmente, não é? sim, sim, Já me sim. está a predispor. E eu penso que, aliás, isto até acontece, inclusive, favoravelmente na psicologia do desporto, inclusive, não é? Os atletas, antes de entrarem em prova, têm que se imaginar ou Sem visualizar dúvida, as coisas a correrem bem, não é? sem dúvida. Acreditar que vai correr bem. E porque se acham que aquilo vai correr mal, já é o meio caminho andado para um insucesso. Claro, Parece-me a sim, mim. Diz-me que o, trabalhas nessa área, não é? o autodiálogo, uma das coisas que nós muitas vezes ministramos ou dizemos ou sugerimos tem a ver precisamente com isso. É a pessoa muitas vezes, por mais trabalho que faça em conjunto com o seu treinador mental ou com, no caso, neste Sim, caso, o psicólogo do desporto ou com o seu fisioterapeuta ou o seu treinador, seja quem for, no momento, a pessoa, no momento que antecede o evento desportivo ou durante, a pessoa está essencialmente consigo própria, não é? E então pois, nós tentamos fomentar muito uma conversa, uma conversa com o próprio, em que o próprio tem consigo mesmo, e as questões passam muito por essa, por tentar no focar naquilo bom pode acontecer, não é? Naquilo sim, que sim. quer que reforçar as coisas que podem correr bem, as coisas que queremos que corram bem, para precisamente tentar reduzir o medo de falhar, não é? O medo de falhar, essencialmente. Depois o perder ou ganhar é outra questão. Mas aquele medo que às vezes bloqueia a performance de um desportista, não é? Sim, E essa sim. conversa que o próprio tem consigo, tenta, no fundo, procurar a automotivação e ahm, o autoapaziguamento, no sentido da pessoa se sentir confortável com ela própria e sentir confortável com aquilo que vai fazer, não é? Mas, ao fim e ao cabo, assim, de uma forma muito simples, até nesta questão do desporto, não é? Agora fizeste-me lembrar do Cristiano Ronaldo, não é? Que quer se goste muito dele, quer não se goste, não é? Eu sou daqueles que até gosta, pelo menos do atleta, não é? Do Sim, grande jogador de futebol que ele, enfim, e ainda consegue ser, sem mas dúvida. que ele mostrou ao longo da carreira, visto assim de fora, uma confiança à partida, não é? Uhum. A parte Sem psicológica dúvida. dele, decisiva, não é? Processo. E- Ele e entrando em campo, joga que vai marcar 3 ou 4 golos sempre, não é? Então, Exato, não é só o que ele demonstra, mas também essencialmente, e a propósito do que temos estado a falar, aquilo que ele muitas vezes partilha em entrevista ou em declarações, uhum. ah, parece que é uma conversa para os outros, mas é essencialmente para ele próprio. Ou seja, ele, Exato, pá, ele sim. reforça o quanto já conquistou, o quanto faz, o, o, o quão faz bem em fazer aquilo que faz, não é? Ou as qualidades que ele tem ao realizar
a atividade que ele realiza. Portanto, é uma. E as pessoas muitas vezes ahm, confundem ou criticam-no porque parece convencido, ganancioso, mas ele está no fundo a autoestimular-se, não é? E a reforçar, lá está, Hum, as qualidades que tem. É um diálogo com o sim, próprio, não é? sim, sim, sim. Autoestimular-se, sim. A ideia de vou lá e consigo, não é assim. De facto, Exatamente. e nele nota-se, não é? Nota-se, ele transborda isto, não é? Transborda confiança. Entretanto, E já fomos a portanto, tantos sítios, não é, Nuno? pois, mas sim, está relacionado também com isto, não é? Sim, Aquilo que pensamos, não é? Pode-nos levar também, inclusive, ao sucesso, não é? Ao ajudar a tal, pelo menos contribui, não é? Um pensamento, ou um modo de colocarmos a jeito para, para uma predisposição para o sucesso, a confiança. Não, eu sei que sou capaz, eu vou lá e. Bom, treino mental, sim. Mas que também pode ser o contrário. A pessoa, se não estiver de alguma maneira a acreditar nas suas capacidades, pois isto também pode ter esse efeito negativo, não é? Mas eu- estava a pensar, ah, sim, sim, a questão até, bom, é um mal-entendido, mas é um mal-entendido até clássico, que agora também fizeste lembrar do o efeito placebo, não é? Que é a pessoa que julga que está a tomar um comprimido, uma substância ativa, não é? Julga isso. E é um mal-entendido, bom, mal-entendido, porque a pessoa, o que lá está é farinha, não é? À partida, quando se faz, tenta promover o efeito placebo, ou é farinha, ou é açúcar, é uma coisa, enfim, inócua em termos de substância ativa, ou exato, seja, que não tem qualquer efeito à partida para produzir aquilo que se pretende de um exato, medicamento. Mas a pessoa, se acreditar, e parece que conta muita autoridade de quem passa, não é? Ou seja, confiar naquele médico. Ah, está aqui um medicamento, olha isto, não é? Isto exatamente, vai. Se a pessoa acreditar que está lá a substância ativa e que vai ser boa para ela, acontece o fenómeno, não é? Ou sem seja, dúvida. não está lá nada, não está a substância ativa. E é um mal-entendido, de facto é, não é? Aquilo não está lá um verdadeiro comprimido com uma substância ativa, mas é um mal-entendido que funciona, Exatamente. curiosamente. Não é? Não, olha, já agora, pronto, isto a conversa são como as cerejas e uma ideia puxa a outra, não é? E agora fizeste lembrar outro clássico da, hum, do efeito placebo, mas neste caso sem comprimido. É o caso da hipnose clínica. É Hum, uma técnica que eu ah, já trabalhei no passado e tenho vindo a trabalhar até hoje. Inclusive nos tempos de faculdade foi a minha tese de mestrado, juntamente com a professora Cláudia Carvalho, sim, sim, sim. a quem manda aqui Também, um cumprimento já agora, se um dia nos a ver este programa. sim, também foi minha professora, não na tua altura, mas também Sim, foi minha professora e também gostei bastante dela. Foi uma muito boa professora. Sim, um cumprimento também para ela, sim, um abraço nosso. sim. Nossa, exato, aqui de nós os dois. E a hipnose clínica ou a hipnose desportiva, que é com o que eu também hoje em dia trabalho, baseia-se precisamente no poder da autossugestão, ou seja, para já, Sim, ao contrário e fazendo apenas uma breve descrição daquilo que é a hipnose clínica ou a hipnose desportiva, duas coisas sim, diferentes, mas no fundo baseiam-se nas mesmas técnicas e no mesmo conceito, mas elas só funcionam se o próprio acreditar que as coisas que a técnica vai funcionar, não é? Portanto, as induções que são dadas através de frases ditas ou, ou previamente gravadas e depois colocadas no ar, vá.
Todas essas sim, induções só terão resultado, e induções estas que têm precisamente a ver com uma orientação em relação àquilo que é o nosso comportamento, ou seja, por exemplo, vais à tua volta ouvir os sons que presentemente consegues ouvir e vais-te concentrar naquilo que te propuseste fazer. Vais acreditar em ti e vais saber que para aquela situação podes utilizar, isto já no contexto do desporto, vais utilizar o teu lançamento com o braço direito e na outra situação hum, vais utilizar o braço esquerdo e sabes que não há razões para ter receio porque tu treinaste isto. Portanto, isto seria uma indução contextualizada sim, numa sessão lá, de hipnose desportiva, neste caso, e, e a pessoa, claro, pode muito bem não acreditar e não querer seguir estas instruções e aquilo não funciona. Portanto, só vai funcionar se a pessoa se propuser também, se deixar ser aqui um, um agente ativo hum, daquelas induções, daquelas frases promotoras do tal comportamento. E, sim, sim. portanto, lá está. Ah, aqui é Depois tem um. que se abrir àquela experiência, não é? Tem que A se abrir pessoa, aquela experiência. Lá sim, está, é um efeito placebo ainda mais às claras, ainda mais às claras, né? exato, exato. Mas que funciona, não é? Isso está provado, isso está Hum. cientificamente provado e é utilizado tanto na saúde como no desporto. E sim, é mais um exemplo da. Mesmo às claras, não é? Parece que as últimas investigações disso é que mesmo às claras, o efeito placebo, não é? A sugestão, não é? Mesmo que a pessoa até saiba que aquilo é uma sugestão, não tem uma realidade, por exemplo, que é lá a farinha, em vez de ser a substância ativa, ainda assim parece que tem efeito, não é? Produz efeito. Produz efeito, sim. E depois, portanto, depende da abertura ao fim e ao cabo da pessoa. Se a pessoa se abrir à sugestão, mesmo que seja Exatamente. que a pessoa se aperceba que aquilo não é uma verdade material, não é? Exatamente. Mas se a pessoa se abre a essa ficção, a ficção acontece, não é? Ou qualquer coisa que sucede a partir dessa ficção, né? Exato. Materializa, obtém resultado. Portanto, sim, no fundo é aquilo que nós nos abrimos, parece que há um desenvolvimento, não é? Há qualquer coisa que surge, colocarmos a jeito para algo, não é? Ok, então vamos Uhum. lá. Mesmo que eu esteja a representar algo, estou a sentir esse algo, não é? É, é. E É, então, e se sim, quisermos, e se quisermos é um bocadinho é baseado também, seja ela qual for, a lei da atração, não é? Ou seja, sim, tu pensas positivo, vais atrair coisas mais positivas, porque tu predispões a ver o lado bom das experiências, que muitas vezes são experiências dúbias, ou quase sempre, ou seja, tem um lado mau e tem um lado bom. Agora, conforme tu é, te expuseres, lá está aí voltando à psicologia cognitiva, se selecionares aquilo que te interessa, conscientemente, cognitivamente, tu vais reforçar aquilo que da experiência é o positivo e aquilo que te interessa. E isso ok, sim, vai reforçar sim. depois, vai-te trazer o quê? Vai trazer a confiança, porque vês que as coisas acontecem de forma positiva, vai trazer motivação, vai-te, no fundo, alegrar o dia, não é? Vai-te, porque depois também percebes que as coisas funcionam e pronto, e há uma expressão que isto, pronto, hoje estamos a falar um bocadinho das várias psicologias já agora, É. que tem muito a ver com a psicologia comportamental, que normalmente é associada com a psicologia cognitiva,
derivante para a sim, psicologia cognitiva comportamental, mas na psicologia comportamental há uma frase que nunca me sai da cabeça e com a qual eu acredito muito para a forma como funciona e como tento trabalhar, que é o comportamento gera comportamento. Ou seja, hum, se tu ages determinado, é um bocado quase fazer agir pelo exemplo, não é? Se tu usando aqui um caso simples, se tu gritas ou falas mais alto, a outra pessoa pois, tem tendência a falar tão alto como tu ou mais alto. sim, sim, Falas sim, baixinho, a outra pessoa sem pensar, ou neste sentido imediato, não é? sim. Vai reduzir o seu tom de voz e vai começar a falar baixinho também. Portanto, isto é Pois, um é ali exemplo uma... muito simples, mas penso eu que elucidativo e claro. Sim, sim, nessa parte de estímulo-resposta, não é assim? Pois, os gritos induzem gritos, não é? Ou Sim. seja, o falar baixo também contribui, não é? Para que as pessoas também falem baixo, ou os comportamentos até se calhar assim mais, enfim, elaborados e interpretativos, não tão observáveis, mas que implicam interpretação, como por exemplo a generosidade, um ato generoso, não é? Pois, se estamos habituados num contexto a ver comportamentos de generosidade, aquilo deve ter, a partir de um efeito de contaminação positiva, não é? É assim que se vive, aqui oferecemos tudo, como há, por exemplo, até fala-se muito, não é? E ainda é observável, aldeias, não é? Que estão ali de porta aberta, assim, muito hospitaleiras para os visitantes, não é? Para os Aham, turistas. É ali que se vive, habituaram-se a viver daquela maneira, então cultural do sítio, não é? Aqui fazemos assim porquê? Porque exatamente. é o modo habitual de viverem lá, não é? É, Portanto, houve tanto estímulo para ser daquela maneira que se tornaram isso. Já não exatamente. é questionável, tornou-se isso, não é? É. Ahm, O exemplo sim, outro exemplo muito simples, a propósito do que estavas a dizer, quando tu no sítio onde vives, numa cidade, tu vês uma série de lixo, papelada, plásticos no chão, ahm, podes ter duas reações. Uma é o nojo, não é? Ou seja, o nojo. O outra é, ou paralelamente, ou se calhar mais à frente, quando digo mais à frente, no tempo, tu não vais ter tanto pudor em, olha, estás a comer um chocolate, acaba o chocolate, o plástico, eu já vejo tanto lixo à minha volta, olha, vai também. Portanto, há ali, ao contrário, se o ambiente for muito mais limpo, organizado, tu, pois, quando sim. acabares esse chocolate, vais ter muito mais pudor em lançar Sim, sim. o plástico ao chão, não é? Portanto, isto um bocadinho também a propósito disso que estavas a dizer, que é o que estávamos a falar, o ambiente e o que está à nossa volta condiciona também a forma como depois nós respondemos, não é? Ou Sim, a em experiência nós cultural interagimos. dominante, não é? A experiência cultural dominante, à partida, favorece que possamos estar mais nesse modo. Mas também, claro, que há minorias que se opõem, não é? Mas também por reflexão. Não, isto não faz sentido, temos que alterar a cultura, isto já não deve ser assim. Mas implica um esforço, sair da Exato. experiência cultural dominante, não é? Porque implica estar na minoria. E estar na minoria não é fácil, não é? Pois, Mas quando percebemos que é uma causa justa, não, temos que alterar isto. Como, por exemplo, isso realmente, se estivermos numa cidade cheia de lixo, pode começar a surgir alguns movimentos minoritários. Não, isso não pode ser, não é? Temos que limpar aqui a rua, que isto não são boas condições, mas que implicam esforço, não é? De alterar ali os hábitos do local. Hum, Bom, Hugo, mas ainda temos algum tempo, em uns 10 minutos, não? Talvez, não é? À volta disso, não sim, é? sim, Pelo sim. menos, sim. Estava a pensar, sim, se calhar, sim, andámos aqui também assim um bocadinho.
a ligarmos algumas coisas que se associam a mal-entendidos, não é? Ou coisas que às vezes não são tão claras, mas que fazemos, pelo estímulo de resposta, ou sim, por vários, o efeito placebo, pela sugestão, não é? Em Uhum. que, em que se acreditarmos em algo, pois, os atores, quando vão para palco, sabem que ali é um faz de conta, mas acreditam tanto que aquilo torna-se real, não é? Eles estão a acreditar no que estão a Exato. fazer. Os bons atores acreditam mesmo no que estão a fazer, não é? E depois até têm, acredito que também têm que fazer o luto dos papéis, não é? Eles viveram tanto o faz de conta, mas um faz de conta levado à realidade, que alguns papéis devem ser muito densos depois de se libertarem. É, E é. o luto do papel dos atores é uma das coisas que eu acho muito interessante, em termos de investigação psicológica. Sim, sim, Acho sim, sim. que é muito interessante isso. Sim, há pessoas, há E depois, atores sim, que vivem muito que dão o seu que dão muito a sua aquilo que é o seu ser, emprestam de tal forma, isto pronto, sim, falar não, não que tenha tido alguma vez experiência de ator, mas pelas entrevistas, umas mais de fundo, outras menos, que já tive a oportunidade de ler ou de ver. Há atores que têm experiências muito, muito intensas, sem dúvida, com essa questão, com o papel que. pois, pois. Com... Isto hoje Pois deixam de está uma ter. miscelânea, não é? O nosso. Sim. Sim, Mas é mas se calhar, engraçado, engraçado. hoje estamos a falar de de várias coisas aqui, eh, todas elas relacionáveis, não é? E relacionáveis de alguma maneira com o tema central, que é os mal-entendidos, não é? E, mas sim, se calhar aqui aproveitando até qualquer coisa que ainda não falámos ainda, e que falámos no Take 1, não é? Aqui do episódio que não ficou gravado, que é, pois, ou seja, os mal-entendidos, não é? Também, como é que tendem a acontecer e como é que lidamos com eles, não é? Ou seja, e para já, se é possível não haver mal-entendidos. Isto até enquanto questão assim filosófica de fundo. Será que nós estamos tão conscientes assim da verdade, dos factos, e tudo está tão clarinho que não há mal-entendido nenhum, não é? E, na minha opinião, não. Nós vivemos em mal-entendidos. É, Constantemente. Nós vivemos é no mal-entendido. E quando achamos que estamos a entender bem, estamos enganados. Esse é que é o engano, não é? sim, sim. Quando julgamos que entendemos totalmente, aí a ideia da verdade absoluta, não é? Certeza que é isto. Não há volta a dar, estás enganado. Mas certeza absoluta como, não é? Eu sou, Como? agora que falaste em filosofia, já agora deixa-me pôr aqui uma colherada filosófica. E a propósito do país onde estou, o Wittgenstein, filósofo austríaco, Sim, sim. pronto, do século XX, a maior parte do século XX, é que dizia que, e é uma das suas grandes premissas, e é que ficou imortalizado na história, ele dizia que a linguagem, portanto, oferece muitas potencialidades, mas tem grandes limites. E ele, como se focou muito na comunicação entre as pessoas, através da linguagem, ele dizia que aquilo que pode ser explicado deve ser explicado com a linguagem precisa, não é? Ou seja, devemos dizer aquilo o mais preciso possível, aquilo que queremos de forma mais precisa possível. Aquilo que não conseguimos Sim. explicar ou que não dominamos ou que não é possível sequer explicar através da linguagem. Estou-me a lembrar de sensações às vezes que nós temos provocadas por um encantamento provindo de um, sei lá, de um fenómeno natural, um pôr do sol, Uhum. as sensações que são obtidas quando vemos um tal, um pôr do sol lindíssimo. Esse e outros exemplos, quando nós não nos conseguimos explicar, devemos nos remeter ao silêncio, precisamente Ok. Sim. pela limitação da linguagem, não é? Sim, E- sim, isso é muito interessante, porque sim, grande, se calhar grande parte dos mal-entendidos faz-se através da comunicação pelas palavras, seja
na forma oral ou na forma escrita, não é? E sim, no episódio que não vai para o ar, nós falámos também um bocado disto e aproveitando também isso que, ligando com aquilo que tu estavas a dizer, que cada palavra tem tipicamente vários significados, não é? sem E isto dúvida. juntando em frases que as pessoas vão dizendo, não é? Juntando, não é? Os potenciais mal-entendidos. A pessoa pode estar a selecionar um significado da palavra, não é? Que não era aquilo que eu estava a querer comunicar. Bom, isto dá uma imensidão de possibilidades de escuta Yeah. daquilo que até nós estamos hoje aqui a falar. Cada pessoa que nos vai aqui escutar, e desde logo, não é? Ouviu, escutou determinadas coisas a partir de determinados significados específicos de cada uma das inúmeras palavras que nós dissemos. Ou Sim. seja, não é aquilo que nós quisemos realmente comunicar. Será outra coisa que as pessoas vão escutar. Mais aproximada ou mais distante? Bom, esperemos que seja mais aproximada. Mas Uhum. sim conta muito, como tu estavas a dizer, ser precisos. Ok, olha, o que eu quero dizer com isto é isto, mais alguma coisa, né? Tentar criar um contexto até para as próprias palavras que estamos a transmitir, de modo a reduzir o mal-entendido, não é? Poder reduzir o mal-entendido. Uhum. Reduzir mal-entendidos, sinto que é possível. Agora, conseguir estar num modo de entendimento total, não é? Isto, isso acho que deve ser a experiência do Nirvana, não é? Acreditando que existe, não é? Para quem acreditar que existe estar lá no modo da iluminação, do entendimento total das coisas, não é? Pois, deve ser fantástico. Eu nunca acedi a isso, eu gostava muito de conhecer alguém que tivesse acedido ou que esteja nesse modo. Mas, tipicamente, não estamos. Estamos no mundo dos mal-entendidos, não é? Daquilo que não entendemos plenamente. E se não entendemos plenamente, temos que estar nos mal-entendidos, por definição. Exatamente. Ora, mas qual é a parte que eu sinto que é boa de percebermos que estamos no mal-entendido? Desde logo ajuda-nos à humildade, não é? Estamos num modo mais humilde de, ora, vamos fazendo o possível, tentando entender o possível, não é? Ir entendendo mais. Entender mais acho que é possível, ou é mais realizável. Entender tudo não, E uma coisa que parece que é também, inalcançável. Parece já que é agora inalcançável entender tudo, não é? concordo contigo e já agora adicionava, hum, muitas vezes as pessoas, por vergonha ou por não se quererem, por não quererem dar o lado fraco, como se costuma dizer, muitas vezes não perguntam se não tendo percebido. Não tendo percebido, não perguntam: "Ah, mas podia repetir ou podia falar outra vez, podias-me explicar, podias-me Sim, dizer: 'Olha, não estou a entender o que é que tu pretendes'". Isso pois, muitas vezes é fonte de mal-entendidos e eu já agora faço uma pequena inconfidência. Eu vivendo num país estrangeiro, como deves sim, imaginar e como todos devem imaginar, ah, sim. não dominando a língua, cada vez mais, mas pronto, estou a falar, ao longo do período que aqui estou, não dominando a língua, já me vi em vários casos em que, ah, o não ter percebido me levou a dizer que percebia, não Sim. não tendo percebido, e isso, pronto, nunca houve nada, felizmente nunca houve nada de grave, mas já houve assim algumas situações caricatas, que pronto, é uma curiosidade, que Mas esse tipo de expressão, pois sinto que observo tantas vezes, também em mim às vezes também já disse, sim, percebi, mas em vários contextos, não é? Mas que sim, às vezes dizemos esse percebi mais para facilitar até ali a relação, o momento, até porque percebemos que se calhar não vamos ter muito tempo, por exemplo, um diálogo aí enfim, com alguém num café ou qualquer coisa, assim, em situações mais curtas, em que parece que não há muito tempo, pois está bem, percebi. Quando exato, temos mais tempo, por exemplo, em psicoterapia, quando acompanhamos pessoas, aí é mesmo necessário, olha, não entendi, explique-me, claro, pode-me dizer de outra maneira, se há qualquer coisa que não entendi, se dissermos que percebi não percebendo, pô, aquilo vai dar uma grande atrapalhada, não é? exato, exatamente. Na própria relação ali terapêutica. Ora, a relação terapêutica é para ir desbravando também mal-entendidos, não é?
mas que, tendo também a noção, caminhamos sim para uma plenitude de entendimento, mas parece que é muito difícil lá chegar. Isso é lá uma omnisciência, não é? Acreditando que há possível entender tudo e mais alguma coisa. Deve ser fantástico, mas é melhor usufruir da viagem em vez de julgar que já lá estamos no destino, não é? E de desconfiar se estamos, que estamos lá no destino. Muitas vezes dizemos, eu de certeza que já entendi tudo. Bom, a pessoa que diz que de certeza que já entendeu tudo só se pode estar em auto-enganar, quase certeza, não é? Eh, Só se estiver mesmo lá no dito, nem dita iluminação, mas quantos é que chegaram lá? Eu não os conheço, não é? Eh, se- e gostava muito de conhecer. Portanto, faço até um desafio. Se alguém que esteja iluminado, por favor, entre em contato connosco, não é? Exato. Eu gostaria muito de conhecer alguém que esteja mesmo o entendimento global de tudo. Deve ser fantástico. Poderem nos revelar como é que isso é. Portanto, eu nem coloco isso, que isso seja Sim, impossível. uma pessoa imune a Pode ser. mal-entendidos. Hoje, imune a mal-entendidos. Não é? Um entendimento total das coisas deve ser uma experiência extraordinária. Por isso é que eu tenho muito interesse em conhecer essas pessoas que conseguem lá, genuinamente lá estar. Claro, quem parte do aqui a ser irónico, não é? Que a maior parte das Sim. pessoas, quando dizem que estão a entender tudo, estão-se a auto-enganar no mínimo, não é? Auto-enganar É, no mínimo. Portanto, os sempre, os nunca, não é? Quando utilizamos aquelas expressões, sempre isto, nunca aquilo. Logo por aí deve haver aqui um auto-engano. As coisas exa- muito fixas, não é? Muito exato. estáveis. Isto não acontece tipicamente na realidade. Pessoas, mesmo aquelas que muito frequentemente até são antipáticas, algumas vezes são simpáticas. Portanto, não há o sempre e o nunca. É muito Nunca. estranho que exista o sempre e o nunca, não é? É, Pois. é. E, mas enfim, estamos aqui a chegar ao fim Estamos a do chegar ao nosso fim. episódio dos mal-entendidos, não é? Sim. E- Em que, ah, em que a nossa história de partida foi uma situação verídica bastante caricata, mas olha, acabou por dar aqui uma, uma razão para nos rirmos e aqui para o nosso segundo Sim. take. Não, e é prova que somos humanos a viver experiências de humanos que vivem em mal entendidos, que não conseguem entender na plenitude eh, o que é isto de estar a viver na relação uns com os outros, não é? Eu considero que, sendo eventualmente possível estar nesse modo de omnisciência, isso é um estado supra-humano, é acima do humano. Não é do Exato. humano típico, pelo menos, não é? Não encontramos Budas aí pelas esquinas, não é? Não encontramos, não é? É raríssimo, não é? Pelo menos no mundo ocidental, eu não conheço tanto o mundo oriental, mas não encontramos Budas aí pelas esquinas. Não, as pessoas não vivem nesse estado de plenitude, tipicamente. E, portanto, aquilo que é típico do humano é o mal-entendido, não nos entendermos totalmente. É bom entendermos mais. Esta ideia de nos entendermos totalmente, à partida, é auto-engano. Até à prova de que é Buda, à partida é um auto-engano. Muito bem, Nuno. Sim. Olha, Sim. tenha um resto de Então, bom dia. Muito obrigado por estares aqui sim, comigo a discutir, a falar, a conversar é, sobre conversarmos isto sobre isto, sim. e E até à até próxima. breve, um abraço para ti e a todos que nos E a todos. acompanham, não é? Comentem, partilhem, subscrevam o canal, não é? Do Exatamente. YouTube. Não é? E vamos continuando a publicar. Sim, sim. Um abraço, até Um breve. abraço. Até breve.